Então, tecido nervoso. Galera, aqui, ó. Sistema nervoso, tecido nervoso. Vamos lá. Então, o sistema nervoso e tecido nervoso, nele nós vamos trabalhar o seguinte. Aqui, presta atenção. O impulso nervoso e as células do sistema nervoso, né? A organização ali do sistema nervoso. Então, é o seguinte. Isso que eu sempre brinco, né? Fique calmo, porque o sistema está nervoso. Ó. Então, é o seguinte. Vamos lá. Divisões do sistema nervoso. Sistema nervoso humano, né? Ou daria para falar dos mamíferos, né? Ele é dividido em sistema nervoso central, que a gente conhece a sigla como SNC, né? Sistema nervoso central. Processamento e integração de informações. Então, no sistema nervoso central, nós temos a medula, tá? Espinhal, pode ser espinhal ou espinal, tá? E o encéfalo, beleza? Medula e encéfalo. Tá. E o sistema nervoso periférico, a gente tem aqui, ó, nervos cranianos, gânglios, tá? E nervos gânglios, tanto nervos espinhais quanto nervos cranianos. Beleza? Tá. Então, lembrando que o encéfalo está ligado à medula espinhal aqui. Então, essa estrutura que a gente está vendo, né, do encéfalo aqui ligado à medula. Então, em muitos casos, quando ocorre uma lesão na medula espinhal, você tem que ver a altura que houve a lesão, né, em que região aqui. Se foi próximo à cintura aqui, a pessoa pode, dependendo da lesão, se teve rompimento parcial ou total, né? Eu tinha um colega que ele caiu de moto, ele sofreu uma lesão aqui, fraturando, ficando tendo paraplegia, e eu tive um aluno, tá? Quando eu trabalhei na Santa Casa, ele teve tetraplegia. Ele ele foi numa excursão e aí tinha uma lagoa lá na excursão na cidade de Miranda, numa fazenda, eu não sei lá, ele pulou de ponta, de frente, né? E houve uma fratura nessa área aqui do pescoço. Então, do pescoço para baixo, ele perdeu todos os movimentos e toda a sensibilidade. Ou seja, ele só tinha movimento e sensibilidade do pescoço para cima, com 17 anos de idade. Ó, então, o sistema nervoso central a gente vai chamar de sigla SNC, nós vamos chamar de SNC, tá? E sistema nervoso periférico de SNP, beleza? Tá. Sistema nervoso central, integração e processo informações, como você capta o mundo à sua volta, né? Nós teremos depois até uma aula sobre sentidos, né? Depois eu vou comentar aí os órgãos de sentidos, que é o próximo capítulo aí. O sistema nervoso periférico, condução, né? Ele é o que recebe as informações, capta tudo que você sente, tanto externo quanto internamente, e manda para o cérebro processa tudo. Então, só lembrando, seus olhos não enxergam, são seus olhos, é seu cérebro, seu ouvido não escuta, é seu cérebro, né? Então, tudo é... Depois eu vou fazer até mais para frente, semana que vem eu vou fazer um teste. Na outra semana eu vou fazer um teste de visão, teste de sentidos, aqui via online. Fechou? Então, nervos, né? Os nervinhos são esses fios brancos. Desculpa a imagem aqui, tá? Eu não avisei, mas nada diferente de um bife aí que você já viu, né? Então, nervos, fios esbranquiçados que atingem toda a região do corpo. Então, você tem vários. Cuidado para não confundir nervo com tendão, tá? O tendão é que liga o músculo ao osso. E esse aqui é o nervo, que ajuda a propagar impulso nervoso, tá? Então, o nervo são esses fiozinhos esbranquiçados aqui. Dependendo da área, essa pessoa... Eu conversando com o médico, ele falou que pacientes que tentam cometer suicídio cortando os pulsos gera um problema para os médicos, que é fazer a reconstituição dos nervos e tendões do punho da pessoa, para ele voltar a ter movimento das mãos, né? Então, o movimento dos dedos e das mãos. Então, tem essa questão também. Além do médico salvar a vida, a equipe médica salvar a vida da pessoa, ela precisa reconstituir, recuperar o movimento das mãos, dos dedos, sensibilidade e tudo, por causa do corte dessa área dos tendões e ligamentos ali nessa região. Tá? E o gânglio
é aglomerado de células nervosas. Bom, vamos falar aqui da vedete, né? Ou seja, da camisa 10, da principal célula do sistema nervoso, que é o neurônio, tá? O neurônio é a principal célula do sistema nervoso. Quantos neurônios nós temos? Ah, professor, eu tenho uns 4, 5, né? De vez em quando eu uso. Na verdade, o cérebro humano ele chega a pesar 1,5 kg, né? Aproximadamente. Nós temos aí aproximadamente 86 bilhões de neurônios, e é claro, com esses 86 bilhões de neurônios, nós temos uma infinidade de células envolvendo, protegendo, nutrindo, né, cuidando dos neurônios. É praticamente assim, para cada um neurônio você teria umas dezenas de células em volta desse neurônio cuidando dele, tá? Então, o neurônio é a célula especializada na propagação do impulso nervoso. Vamos analisar aqui as partes básicas do neurônio, tá? As partes básicas do neurônio. Então, basicamente, o neurônio tem dendritos, que são essas projeções, e fica atento, que o vestibular adora colocar fotinha de neurônio e ficar perguntando as unidades e estruturas, tá? Então, o neurônio tem 3 partes básicas: dendritos, corpo celular e axônio. Dendrito, corpo celular e axônio. Você vê que o dendrito tem essas projeções, o corpo celular, né? O neurônio é uma célula, tá, gente? Ele não é uma célula, uma célula totalmente... É uma célula como qualquer outra, que tem núcleo, citoplasma, complexo de Golgi, ribossoma, não sei o que, mitocôndria, normal. Beleza? Normal. 20% da sua energia calórica produzida pelo seu metabolismo é gasto quando você estuda, tá? Então, às vezes, essas pessoas desprovidas de conhecimento e informações, às vezes elas te julgam, né? Porque falam assim, você não faz nada, você só estuda. Cara, 20% da sua energia é gasta estudando. É muita caloria, né? É muito desgaste. Você pegar alguém que estuda aí horas e horas por dia, ele fica exausto, tá? Eu sei do que vocês estão falando. Eu sei do que vocês estão pensando, ok? Que é justamente isso. Você não faz nada, você só estuda. Dá vontade de dar um tapa na cara da pessoa. Bom, corpo celular, axônio e dendrito, então nós temos essas unidades básicas aqui. Aí o neurônio, vamos pegar a estrutura. O corpo celular, então, é essa parte básica aqui, tá? Como que tem a maioria das organelas das células. Os dendritos, eles são esses prolongamentos fininhos aqui, tá? Ramificações, né, que vão captar o estímulo que vem de outro neurônio. Então, outro neurônio manda o estímulo aqui e vai chegar até os dendritos. Belezinha? Certo? Principalmente em células sensitivas aí, que a gente tem espalhadas pelo corpo. Tá? Olha, o axônio é essa região aqui, essa cauda que a gente está vendo do neurônio aqui, né, esse filamento mais longo do neurônio, ok? Que no final do neurônio ele vai conduzir o impulso nervoso nessa direção, ok? O impulso nervoso nessa direção, até chegar à porção final aqui, as terminações do axônio, que são chamadas de telodendro, ok? Então, o axônio ele ajuda a propagar o impulso nervoso, tá? Lembrando que dendritos e axônios, né, eles têm a mesma capacidade de regeneração. Os neurônios, dependendo da região do corpo da célula, ele pode se regenerar parcialmente ou não. Vamos esclarecer uma coisa aqui, né? Você tem 86 bilhões de neurônios. Você vai envelhecer. Eu estava vendo um livro ali de medicina, né, ontem à noite, e ele mostrou uma imagem de pessoas com Alzheimer, né? De pessoas com Alzheimer e Parkinson. Ele mostra, principalmente o Alzheimer, morte diária do cérebro. Então, muitos cientistas perceberam que até o tamanho do cérebro, o peso do cérebro diminui, né? Pelo envelhecimento. Tá, então, vamos na boa. Você sabe que, né, até os 65 anos de idade você vai ter uma perda gradual, né, de células nervosas. Depois dos 85 anos de idade, aí como que eu posso dizer? A perda de neurônios é grande. O que mata neurônio? Velhice, tá? Velhice é o que vai diminuir e matar a funcionalidade dos neurônios. Isso é inevitável. Aí depende muito do estilo de vida da pessoa também.
Ok? Ó, os neurônios. Existem 3 tipos básicos de neurônios aqui que a gente precisa conhecer e identificar. Então, nós temos os neurônios que são multipolares, né? É o mais comum. Dá uma olhada aqui. Neurônio. Deixa eu abrir aqui. Álcool danifica neurônios? Nenhuma droga danifica os neurônios, tá? O que eles fazem é reconfigurar o neurônio. Então, é assim. É como se você instalasse um novo programa na mente da pessoa, tá? Então, você muda as prioridades. A pessoa que é dependente químico, né, o adicto que eles falam, a pessoa que tem dependência química, a tendência natural é que essa pessoa tenha uma reconfiguração neural. Então, o que vai acontecer? O cérebro dessa pessoa, as drogas não ficam matando, o cara fumou crack e matou o neurônio. Não, ele reconfigurou. As substâncias que são produzidas, né, nos mediadores químicos do neurônio, eles começam a direcionar para outra funcionalidade, né, para outro desejo, para outra vontade, entendeu? A ponto de uma pessoa dependente química, se você colocar o filho dela na frente, se ela tiver filho, né, o filho na frente e a droga, ele fala, escolhe um que o outro eu vou jogar na fogueira, né? E é claro que ele vai escolher, infelizmente, a droga, né? Então você tem que tomar cuidado nesse aspecto. Então já foi provado, né? Tem um professor chamado Fernando Lousada, ele é pós-doutorado em neurociência da UFPR e ele veio aqui na escola, né? Dar uma palestra há uns anos atrás e ele estava explicando justamente isso. Adolescentes que dormem mal, né? Também tem um pouquinho de dificuldade na aprendizagem. Bom, depois a gente comenta sobre isso. Então, neurônio bipolar, tá? Aqui, ó, neurônio bipolar, apresenta um axônio, um único dendrito, está ligado a mais os órgãos dos sentidos, aqui, ó, neurônio bipolar, ok? O neurônio multipolar é o mais comum, tá entre eles, mais padrãozão aqui, certo? E o neurônio pseudonipolar, um único prolongamento citoplasmático que eles falam aqui, né? Certo? Só essa região. Então não precisa se prender muito a isso aqui, tá? É só uma informação para você conhecer que existe entre os neurônios 3 tipos de neurônio quanto à anatomia dele, né? Então o neurônio o bipolar, o principal neurônio é encontrado nos órgãos dos sentidos, olfato, visão, paladar, audição e assim por diante. Tá? Um só dendrito, um só axônio. O multipolar, só para recordar, ele é o mais comum, né? É o neurônio comum aí entre eles. Beleza? Bom, se a gente nasce e morre com os mesmos neurônios, olha, a tendência, o que acontece? Se você pegar o crânio de um bebê e o crânio de um adulto, você vai ver que há um aumento da massa encefálica, né? Então, assim, você nasce com um número menor de neurônios e vai aumentando esses neurônios. Mas o neurônio, ele não sofre mitose, você não fica produzindo novos neurônios depois da fase adulta, tá? Quando você atingiu a maturidade física, corporal, você é um adulto formado com 20 e poucos anos de idade, né? Se não me engano, até os 25, 27 anos aí, você está terminando sua formação completa, em todos os aspectos. Depois disso, né, vamos dizer assim, que é um gráfico nesse ponto. Assim. Você vai desenvolvendo com 20 e poucos anos, aí depois você começa a envelhecer. Na verdade, você tem uma estabilidade, né? Vamos pegar aqui, ó, juventude, adulto, velhice, tá? Mais ou menos dividido dessa forma. Belezinha? Bom, Entendi, professor Biel. tá. Pessoas com mais neurônio. Na verdade, as pessoas, no geral, têm 86 bilhões de neurônios. Não dá para saber se as pessoas têm mais ou menos. O que dá para saber é alguém que tem microcefalia, né? O cérebro da pessoa é menor, então você acaba tendo certeza disso. Você não vai pegar uma fita métrica e ficar medindo, porque a média, né, do crânio das pessoas aí fica entre 58 e 63 centímetros, tá? A média humana do crânio das pessoas é entre 58 e 63 centímetros, beleza? Essa é a média. Durante o desenvolvimento fetal, quando é feito o ultrassom, no ultrassom, em cada mês de gestação, ele vai medindo, ele vai dando a densidade, né, peso. O ultrassom consegue detectar isso. E a circunferência craniana, tá? Beleza? O que muda, assim, deixa eu te explicar uma coisa rápida, já que entrou esse assunto.
A questão da dúvida, a questão da inteligência, ela é relativa, tá? O que é inteligente? O que é ser inteligente? Já que você entrou nesse assunto, eu vou comentar. Vamos lá, você sabe tocar um instrumento musical? Se sim, você tem inteligência musical. Se você não sabe, você não tem inteligência musical. Você toca piano? Sim, então você tem inteligência para tocar piano. Você sabe construir um reator nuclear? Não. Então você é burro para isso. Eu também, entendeu? Você sabe cozinhar? Você tem inteligência para isso. Hoje a medicina sabe que, hoje a biologia, a neurociência, ela já sabe que a inteligência é múltipla. Você não pode avaliar se alguém é mais ou menos inteligente. Depende da habilidade, né, de cada pessoa. O ser humano, quando nasce, ele tem habilidade para fazer qualquer coisa, mas aí o meio ambiente, o local onde ele vive, vai fazendo com que ele desenvolva mais ou menos habilidades aí. Entendeu? Isso é um tanto quanto complexo. Mas todo mundo é inteligente. Todo mundo é inteligente para alguma coisa e todo mundo tem dificuldade para outra coisa, entendeu? Então não julga, beleza? Assim, não podemos julgar. Certo? Você tem pessoas que são exímios músicos, exímios dançarinos, exímios cozinheiros, tem pessoas com habilidades, né? Tem aqueles super-humanos. Eu estava vendo um senhor lá que chegou na universidade com vários matemáticos lá, com calculadora, computador, os caras iam falando os cálculos e fazendo mentalmente, né? Raiz quadrada de 1.432. Ele já dava a resposta. Né? Então não se prenda a isso. Você tem uma puta inteligência, né? Para alguma coisa aí, certo? Talvez você não descobriu, ou talvez você já tenha percebido. Ó, classificação fisiológica dos neurônios. Nós temos três tipos básicos de neurônios, são os neurônios sensitivos ou aferentes. A classificação no funcionamento dele, não na anatomia. Isso aqui é a classificação no formato dos neurônios. Aqui é a classificação no funcionamento do neurônio. Então a gente tem neurônio sensitivo ou aferente, né? Aquela que vai captar o estímulo nervoso, ela capta a funcionalidade dele, certo? Então, ele, por exemplo, você tem um estímulo, né, que ele capta o sentido, você encostou a mão no objeto quente, né, ele vai mandar isso lá para a medula espinhal e ela vai devolver para o neurônio motor, né, a resposta para você tirar a mão desse objeto. Depois eu vou explicar o que é o arco reflexo e o ato reflexo, tá? Neurônio sensitivo ou aferente, neurônio motor ou eferente é o que executa a ação, então você movimenta o braço por causa do neurônio motor. Você tem a sensibilidade porque o neurônio, por causa do neurônio sensitivo. E o neurônio associativo, né, estabelece a conexão entre os dois. Eu vou mostrar lá no arco reflexo como isso funciona. Cara, e tem livros de neurociência que são espetaculares, né? Tem um livro aí comum, um padrãozão aí social, que é aquele O Corpo Fala, não sei se você já leu, né? É a posição de como, quando você está conversando com alguém, como que a pessoa se posiciona na sua frente, se a pupila dela está dilatando ou não, se ela mexe muito no cabelo ou não, se não sei o quê. Tem muita coisa legal. Até o jeito que você dorme diz respeito a seu comportamento. Tá? Depois dá uma olhada. Tem a questão da neurolinguística também, né? Posição dos olhos, dá para saber quando a pessoa está mentindo ou não, pelo menos em parte, né? Então tem tudo isso. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, senão a gente foge da aula. Mas teve um caso, tem casos na ciência que pessoas têm tanta ligação, tem pessoas que são tão ligadas. Eu lembro que tinha um grupo foi feito um teste entre dois amigos, né? Eles colocaram um em cada sala e na sala o cara puxava a carta de um baralho e o cara da outra sala sabia qual era a carta. Não sei se é fake isso, mas assim, a ligação dá pra, principalmente entre mãe e filho, né? Tem mãe que tem sentido, né? Eu tenho um colega aqui que a mãe ela tem uma premonição assim que consegue adivinhar se o filho está bem ou não, morando na cidade. Tem umas coisas assim que a ciência está tentando explicar, né? Bom, neurônio sensitivo, olha lá, olha o exemplo aqui, ó, nervo óptico, né? Ele capta a visão e manda para o cérebro. Nervo motor, né? Nervo misto, por exemplo, aqui, ó, o craniano, né, que é ligado à medula. Então a gente tem sensitivo, motor para executar a ação, e o misto que pode tanto executar a ação e captar a sensibilidade. Lembrando que nervo, então, é um aglomerado aí de neurônios, tá? Bom, localização dos neurônios no sistema nervoso central. A gente não falou lá que tem o sistema nervoso central, que é a medula e o encéfalo, né? E o sistema nervoso periférico. Então é assim, ó. Se a gente pegar, por exemplo, né, o corpo celular,
o corpo celular, encéfalo e medula, né? É assim, no encéfalo e medula, a gente vai encontrar corpos celulares em maior quantidade, sistema nervoso central, gânglios e nervos, né? Fora o sistema nervoso central, ou seja, os gânglios e os nervos, eles não estão no encéfalo nem na medula, eles estão espalhados em várias áreas do corpo. É isso que eu estou tentando mostrar aqui, entendeu? Neurofibras estão em feixes do sistema nervoso, né, nos tratos nervosos. O que é isso? Em várias áreas de ramificação, nos braços, nas pernas, aí que a gente pode ter. E nervos, no geral, são feixes do sistema nervoso central. Só para você entender, então, esse ponto. Tá. Uma coisa bacana, para você ficar atento até para vestibular aqui, ó, é isso aqui. Substância branca e substância cinzenta. A gente sabe que o cérebro ele é dividido em substância branca e substância cinzenta, correto? Correto. Então vamos lá. Na substância 1, na substância branca, o que a gente tem aqui? As neurofibras, né? Que seriam, vamos falar assim, os axônios, as projeções do neurônio. E a substância cinzenta é onde fica o corpo celular do neurônio. Tá? Vamos voltar lá na frente para você lembrar do que eu estou falando. Aqui, ó, corpo celular, né? Substância cinzenta e aqui substância branca. Beleza? Agora vamos voltar lá nesse slide. No cérebro, né, os corpos celulares eles são voltados para dentro, para a face interna do crânio. Tá? E as neurofibras, os axônios, são voltados para a face externa. Agora na medula é invertida, tá? Na medula espinhal é invertida. O que acontece? Ó, a substância cinzenta é voltada internamente, ou melhor, internamente a substância branca é voltada externamente. Então, no cérebro e na medula são invertidos, tá vendo lá? No cérebro, o lado de dentro é a substância branca, na medula é o lado de fora. Entendeu? É a posição dos neurônios que são invertidos. Entendeu? Então, os corpos celulares no cérebro fazem parte da substância cinzenta, na medula também, só que eles estão em disposições diferentes. Só para você ficar atento a isso. Então, no sistema nervoso central, o corpo celular, substância cinzenta, né? E a substância branca fazem parte dos dendritos e o axônio. Substância branca, dendritos e axônios. Não vai esquecer disso aí. Aí na medula espinhal, né, a substância cinzenta, ok? Faz parte disso aí. Fechou? Aqui uma visão de como a medula espinhal ela passa no interior da sua coluna vertebral. Tá vendo aqui sua coluna vertebral e a medula espinhal no interior aqui, ó. Isso que eu estou pintando de amarelinho aqui. Belezinha? Tá, a medula espinhal, então, dessa maneira aqui. Certo? Certo, tá vendo? Então são 33 vértebras. O número de vértebras varia também de pessoa para pessoa, né? Eles falam que os asiáticos têm uma ou duas vértebras a mais. Não sei se seria tanto, tá? Tá, deixa eu te explicar. Quando alguém me pergunta, doador de medula. O doador de medula é a medula óssea vermelha, tá? Então vamos esclarecer uma coisa aqui. Existe a medula espinhal, tá? Que é isso aqui, beleza? Que você nunca vai doar para ninguém, não tem como, não há possibilidade nenhuma, porque isso aqui é um feixe de neurônios, né, de células nervosas. E existe a medula óssea, que fica no interior do osso. O que você doa? A medula óssea vermelha, tá? O tutano do osso, aquela parte do sangue. A medula espinhal você não doa, tá? Existe lá o projeto de fazer o transplante de cérebro, né, e coluna lá, eles querem fazer diz que é para 2000, diz que é para sair para o ano que vem, tá? Eu não sei se deu certo ou não. Mas a princípio não deu certo, né? Não foi divulgado. Sabe o que eu acredito? Que eles já tentaram fazer isso várias vezes e não deu certo. Eles só vão divulgar quando der certo. É óbvio, né? A ciência só faz isso. Né? Ela não divulga os fracassos, só as vitórias. Bom, eu falei então que existe um neurônio no seu sistema nervoso, certo? Mas além dos neurônios, você tem uma pancada de células, você tem milhares de outras células, tá? Envolvendo os neurônios, que são chamadas gliócitos, tá? Bom, será que um transplante de cérebro, a personalidade muda? Então, gente, a nossa personalidade, eu não sei o que ele vai levar. Será que a memória vai junto, né? O que fica registrado? Vai saber.
Vamos esperar esse negócio para ver, mas eu acho que vai junto, sim. Imagina a Matrix, né? Você fazendo download, né? Você implantando um chip. E já tem estudos e experimentos disso, né? Você implanta um chip na memória de uma pessoa, ela consegue, né, lembrar de alguma coisa ali ou não. Imagina o cara colocando um chip no seu cérebro aí, né? Um USB, onde você se torna médico em questão de minutos, né? Ou engenheiro, seja lá o que for. Mas voltando, ó, além dos neurônios, no sistema nervoso nós temos gliócitos ou células da glia, ou simplesmente são chamadas neuróglias. O que são as células da glia, esses gliócitos? São milhares de células, como você está vendo na imagem aqui, ó, que ficam circundando e protegendo o neurônio. Tá? Então vamos comentar cada uma delas aqui. Então, essas células, né, os gliócitos, eles são células, tá, que, vamos dizer assim, que estimulam essas células que aumentam o tamanho do cérebro também, quando elas vão se multiplicando, conforme a gente vai crescendo, tá? E essa célula são as células que mantêm a sobrevivência dos neurônios. Tá? Então, assim, o neurônio ele só está vivo, ele só continua funcionando porque depende da participação de todas essas células aqui. Então, vamos ver aqui a classificação. Os principais tipos de células da glia. Os principais tipos de células da glia, né, da glia aqui, ó, células da glia ou gliócitos, nós temos aqui, ó, as micróglias, certo? Que estão no sistema nervoso central, tá? Nós temos os oligodendrócitos, que está no sistema nervoso central, certo? As células de Schwann, que estão no sistema nervoso periférico. Deixa eu colocar a sigla aqui do lado para te ajudar a fixar. Então vamos lá. Os astrócitos. Os astrócitos, eles são células, tá, que fazem parte do sistema nervoso, ó, SNP, sistema nervoso periférico. Tá? Os oligodendrócitos, sistema nervoso central. Beleza? As células de Schwann, né, células de Schwann, elas são encontradas no sistema nervoso periférico. Beleza? E as micróglias no sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? Encéfalo e medula espinhal. O que é o sistema nervoso periférico? Nervos e gânglios. Fechou? Então, astrócito, periférico, oligodendrócito, central, células de Schwann, periférico e assim por diante. O que essas células fazem? Vamos lá, vamos comentar primeiro os astrócitos. Os astrócitos são células, tá, que eles vão absorver nutrientes, tá, dos capilares sanguíneos, transferir para o neurônio, tá, e também eles preenchem os espaços e dão sustentação para o neurônio. Olha ele aqui, ó. Quer ver? Olha o astrócito bem aqui, ó. Então você está vendo que o astrócito está absorvendo nutrientes do capilar sanguíneo e mandando para o neurônio. Olha lá, ó. Então, além de sustentação física, além de segurar o neurônio, ele fornece nutrientes para ele. Tá? Essa é a função do astrócito. O próximo aqui é o oligodendrócito. O oligodendrócito, além de formar a bainha de mielina, o que é a bainha de mielina? Volta lá, aqui, ó, deixa eu mostrar no neurônio. A bainha de mielina, o extrato mielínico, você está vendo o fio do axônio aqui. O extrato mielínico é uma camada de gordura, uma camada de lipídio que envolve o neurônio. Então, da mesma forma que o fio elétrico ele é encapado, né? O seu fio do carregador do seu celular, ele é encapado, né? É encapado com plástico ou borracha, certo? Para quê? Para não há perda de energia, né? Então, se os fios elétricos são encapados, o mesmo sentido biológico tem no neurônio. O neurônio é encapado, ele é encapado por uma camada de gordura, né? Bainha de mielina, tá? Bainha de mielina, então, é a camada de gordura que envolve o neurônio. Ok? Só recapitulando aquela parte do neurônio lá que eu não tinha comentado, ó, dá uma olhada aqui. Tá vendo como aqui está mais fácil eu verificar a bainha de mielina. Então eu tenho aqui, ó, dendrito, corpo celular e axônio. Aí eu tenho nódulo de Ranvier, né? Nódulo de Ranvier é esse estrangulamento aqui, né? É uma região de estrangulamento do neurônio, ok? Onde o impulso nervoso vai se propagar, ele vai pulando aqui, né? Certo?
Tem células de Schwann, bainha de mielina e assim por diante. Vamos voltar lá, deixa eu tomar água aqui, peraí. Certo? Então vamos voltar aqui, ó, na função oligodendrócito. O oligodendrócito, então, ele vai produzir a bainha de mielina do neurônio no sistema nervoso central. Beleza? Agora, por exemplo, a célula de Schwann, ela vai produzir a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Tá vendo? Então, oligodendrócito é do sistema nervoso. Célula de Schwann é do sistema nervoso periférico. Entendeu? Ele vai ter, os dois têm a mesma função, só que um é do sistema nervoso central e o outro é do sistema nervoso periférico. Já caiu isso em vestibular, tá? Já caiu isso em vestibular. Tá? Principalmente o ETG aí já caiu. Sabe o ETG, né? Micróglias. Micróglias são as células de defesa do sistema nervoso, tá? São macrófagos, olha lá, ó. Como se fossem glóbulos brancos do sistema nervoso. Então, sua função, tá, é de fagocitar agentes estranhos que possam invadir seu sistema nervoso aí. Belezinha? Então, você tem células, um policiamento, né? Células de defesa específicas do sistema nervoso. Tá vendo? Agora, vamos achar essas células aqui, ó. Vamos. Deixa eu grifar elas aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, o astrócito, tá vendo? A micróglia, proteção, ó, segurança particular do neurônio, né? Oligodendrócitos, tá vendo? Certo? Se é o oligodendrócito, então esse neurônio é do sistema nervoso central, do encéfalo ou da medula. Belezinha? Belezinha. Vamos lá. Condução do impulso nervoso. Vamos pensar assim. Existem componentes, né, filamentos citoplasmáticos dos neurônios que a gente chama de neurofibra. Tá? Essas neurofibras, elas podem ser mielinizadas ou não mielinizadas. Como assim neurofibras mielinizadas ou não mielinizadas? O que é uma neurofibra mielinizada? Neurofibra mielinizada é aquela que apresenta a bainha de mielina, né? Ou seja, o axônio ele é encapado, envolvido pela bainha de mielina, certo? Função. Então, na verdade, a função da bainha de mielina, eu já falei, ela é o isolante elétrico, né? Ela vai evitar que o impulso nervoso se espalhe, né? Se perca no neurônio, nos neurônios que estão próximos a ele, né? E a função principal é o quê? É aumentar a velocidade do impulso nervoso. Tá? Aumentar a velocidade do impulso nervoso. Por que aumentar a velocidade do impulso nervoso? Porque quando você olha um neurônio, né, ao longo do axônio do neurônio, existem os nódulos de Ranvier. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um nódulo de Ranvier. Então, deixa eu pegar aqui, ó, outro nódulo de Ranvier. Então, na propagação do impulso nervoso, se a gente observar, ele vai saltando. Como tem bainha de mielina, então o impulso nervoso ele vai pulando de nódulo de Ranvier para nódulo de Ranvier. Isso aí eu chamo de condição saltatória, tá? Então aqui, ó, a condução do impulso nervoso, tá? Pelas neurofibras mielinizadas é saltatória. Por que saltatória? Deixa eu mostrar o neurônio aqui para te explicar como é que acontece, ó. Aqui, ó. Porque o impulso nervoso, quando tem bainha de mielina, né, no neurônio, ele vai pulando aqui, ó. O impulso nervoso ele passa daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Isso faz a velocidade dele ser muito maior de propagação do impulso nervoso, tá? Beleza? Tá. É o seguinte. Uma observação aqui, ó. Esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença genética no qual a pessoa acaba produzindo células de defesa que atacam e destroem a bainha de mielina. Você acredita nisso? Né? Então, suas células de defesa, muitas vezes, né, começam a degradar o extrato mielínico. Se isso acontece, reduz a velocidade do impulso nervoso. Se reduz a velocidade do impulso nervoso, o que vai acontecer? Vai acontecer da pessoa que começa a ter problema de memória, ou então problema locomotor, seja lá o que for. Tá vendo aqui, ó?
o astrócito, né, mandando nutrientes, absorvendo nutrientes para o neurônio, né, oligodendrócito, sistema nervoso central, né, e assim por diante. Micróbios, células de defesa, assim vai. Tá? Aqui, ó, a bainha de mielina, essa camada de gordura, na célula de Schwann produzida bainha de mielina, né? Tá vendo? O axônio. Então, a gordura não é ruim, tá? Tá vendo? A gordura é vilã. Não é, não. Olha aí, ela envolve os neurônios, né? Aí você tem neurofibras não mielinizadas. Nas neurofibras não mielinizadas, o que acontece? A propagação do impulso nervoso, ela é contínua. Você lembra que tem o neurônio, a bainha de mielina, né? Certo? Agora, na não mielinizada, o que acontece? Não tem isso aqui. Então, a gente tem a condução do impulso nervoso contínua, ela não é saltatória, né? Ou seja, ela acaba ficando mais lenta. Então, por exemplo, neurofibras mielinizadas, né, a velocidade de propagação do impulso nervoso é de 0,01 segundo para conduzir impulso nervoso, né? Agora, na bainha de mielina não mielinizada, a velocidade de impulso nervoso é 100 vezes menor, né? Ou seja, não mielinizada leva 1 segundo para propagar o impulso nervoso. E mielinizada leva 0,01 segundo. Entendeu? Então, o tempo de propagação do impulso nervoso ele é muito mais rápido com mielina. Beleza? Beleza. Muito bem. Aí deixa eu te explicar. A gente está falando dessas neurofibras, né? Dessas projeções aí do neurônio, do sistema do citoplasma do neurônio. Então, o que acontece? Existe, se a gente olhar essa imagem aqui, ó, o que você está vendo nessa imagem? Nessa imagem, você está vendo, eu coloquei definição aqui, né? Endoneuro, epineuro e perineuro, mas eu vou comentar eles aqui. Nessa imagem é melhor. Já está descrito ali, mas eu vou comentar aqui. Então, o que acontece? Você tem a medula espinhal aqui, vamos analisar essa imagem. Né? Os gânglios sensitivos, tá? A gente tem aqui a raiz dorsal e a raiz ventral, são nervos, né, e neurônios conectados à medula espinhal. Uma é para sensibilidade, outra é para movimentação. Tá? Depois eu vou explicar. A raiz dorsal é onde se sente dor, onde tem sensibilidade, a raiz ventral onde executa o movimento. E aqui, ó, esse é um neurônio, e aqui é uma neurofibra, né? Então, o que acontece? Essas neurofibras mais gliócitas são divididas aqui, ó. Você tem, por exemplo, o epineuro, que é a mais externa. O que é o epineuro? O epineuro é uma neurofibra, né? Na verdade, é uma membrana que envolve todo o nervo, tá? Então, epineuro, certo? É a membrana que envolve todo o nervo. Belezinha? Como você está vendo na imagem aí. Aí tem o perineuro. Tá vendo? Ó? Perineuro. O perineuro é a membrana que envolve um feixe de fibras nervosas. Aqui, ó. Esse feixe aqui, ó. Tá vendo? O epineuro envolve toda a fibra nervosa, né? Todo o nervo. E aqui o epineuro envolve só um feixe. E o endoneuro, né? Ele envolve o quê? Só o axônio, só um axôniozinho aqui, ó. Entendeu? Beleza? Só um feixe do axônio. Então você tem 3 membranas e cada uma dessas 3 membranas vai envolver um tipo de estrutura do nervo. Então, epineuro envolve todo o nervo, perineuro envolve um feixe de nervos e endoneuro vai envolver só um axônio. Fechou? Então, se a gente perguntar o que é epineuro, perineuro e endoneuro, você já tem a definição aqui. Tá vendo? Envolve cada fibra nervosa, envolve... foi o que eu comentei. Fechou? Tá aí para você. Belezinha? Posso continuar? Então, vamos lá. Seguinte, vamos falar do impulso nervoso. Cara, o impulso nervoso, agora a gente entra em física, né? Professor, eu quero ser neurologista, neurocirurgião. Beleza, se você ama física, né? Então você pode ser neurocirurgião aí. Beleza? Se você adora física e química, você vai se dar muito bem com cardiologia, né? Principalmente física e sistema nervoso. Eletricidade, né? Nosso corpo tem uma eletricidade. Então, qual que é o sentido do impulso nervoso?
né, o sentido de propagação do impulso nervoso é sempre nessa direção aqui, ó, dendrito, corpo celular e axônio, tá? Dendrito, corpo celular e axônio. Sempre nessa direção aqui. Dendrito, corpo celular e axônio. Tá. No neurônio, o que a gente precisa entender, né? A gente precisa entender que o neurônio, ele apresenta na sua face externa, aqui, ó, o neurônio em repouso. O que é potencial de repouso? Né? O potencial de repouso é quando eu falo que é a diferença entre as duas faces da carga elétrica do neurônio. Né? É a ausência de estímulo. Tá? Potencial de repouso, ausência de estímulo. Como assim? O neurônio não está transmitindo impulso nervoso. Normalmente a carga elétrica aqui ela fica em torno de menos 70 milivolts. Aproximadamente menos 70, né, milivolts, MV. Menos 70 milivolts. O que acontece? Então você tem na membrana do neurônio, né, o neurônio não estimulado, ele vai ter a sua face interna eletricamente menos positiva que a face externa dessa membrana. Então, se eu pegar e observar um neurônio, eu vou analisar aqui, ó, ele está em potencial de repouso, tá? Eu vou ver que ele em repouso, no momento aqui, ó, quando o neurônio está em repouso, bem aqui está passando impulso nervoso. Mas aqui, você tem uma área do neurônio que está em repouso. Então, você tem a carga externa, né, positiva e a carga interna negativa, a carga elétrica. Né? O que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, que quando o neurônio não é estimulado, como você está vendo aqui na imagem, né? Tirando esse círculo aqui, porque aqui é o momento que ele está trocando as cargas, né? Então possivelmente o impulso nervoso está bem nesse ponto aqui agora, né? Mas se você olhar esse neurônio aqui, ó, o que eu estou falando? Que quando o neurônio não está estimulado, ele mantém a sua superfície da membrana interna menos positiva e a face externa mais positiva, ou seja, positivo fora, negativo dentro. Aqui, ó, carga positiva na face externa, né? E carga negativa na face interna. Você tem uma concentração de sódio e potássio, tá? Beleza? Vamos lá, então. Na presença do estímulo nervoso. Na presença do estímulo nervoso, eu chamo isso de despolarização. Ou seja, é quando começa a alterar, né, a carga elétrica gerada, ou seja, gera uma inversão no impulso nervoso. Quando que isso ocorre? Isso ocorre quando o neurônio é estimulado. Quando o neurônio é estimulado, ele gera uma onda, né, de alterações elétricas ao longo do neurônio aqui, ó. Tá vendo? O neurônio é estimulado. O que vai acontecer? Esse estímulo gera uma onda de alterações elétricas aí, moçada, que percorre todo o neurônio, né, sempre no sentido dendrito, corpo celular e axônio. Aqui, ó, dessa forma. Então, consequentemente, nós temos a inversão de carga, a inversão na superfície do neurônio, ou seja, nesse exato instante, no momento da passagem do impulso nervoso, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu tenho inversão de cargas, ou seja, entra sódio, sai potássio, o que era positivo fora fica negativo e o que era negativo dentro fica positivo. Entendeu? Então o potencial ele muda dessa maneira aqui, ó. Aqui, ó. Vamos analisar essa imagem. Essa imagem é uma animação onde você tem a membrana do neurônio bem aqui, tá vendo? Ó? Você tem aqui a face externa, o lado de fora do neurônio, e aqui o lado de dentro do neurônio. Vamos entender de uma vez por todas o que é impulso nervoso, tá? Então, o lado de fora, o lado de dentro. O que acontece? Nesse local, então, você tem alteração na carga elétrica, né? Positivo entra, negativo sai. Você tem alteração na carga de sódio. Você vê que o impulso nervoso é sempre unidirecional, sempre de dendrito, corpo celular, axônio, tá? Aí a membrana, né, a membrana do neurônio, que estava em potencial de repouso, ela está em mais ou menos menos 70 milivolts, aqui, ó, menos 70 milivolts, conforme você está vendo na imagem. Na hora que chega o estímulo nervoso lá no dendrito, né, pelos nervos sensitivos, o que vai acontecer? Altera a permeabilidade da membrana, né, vai alterando a permeabilidade da membrana aqui. Aí eu falei para você que isso aqui é membrana, né?
Isso aqui, ó, é a membrana. Esse azulzinho claro aqui é a membrana. Consequentemente, ele sai do potencial de repouso e entra em potencial de ação. Aí você tem entrada de sódio, certo? Nessa membrana que sai do potencial de repouso, ela vai se despolarizar, certo? Aí o que acontece? Você entra em potencial de ação, a onda elétrica ela vai passando aqui, você tem sódio entrando, potássio saindo, né? Carga positiva fora, indo para dentro, e carga negativa dentro, indo para fora. Ou seja, invertendo as cargas. Entendeu que bacana? Né? Então, eu vou repetir como que ocorre a propagação do impulso nervoso para você. Como que ocorre? Então, tudo começa quando a membrana está em repouso, menos 70 milivolts, como está aqui no cantinho, tá? Na chegada do estímulo nervoso, né, que chegou lá no dendrito, altera a permeabilidade da membrana, gera o potencial de ação, entra sódio, sai potássio, tá? A membrana que estava em repouso, ela se torna despolarizada, certo? E esse potencial de ação, que é o momento que passa o impulso nervoso, se propaga numa onda elétrica que vai sempre seguindo adiante ali, do dendrito, corpo celular e axônio. Belezinha? Tá. Então, tudo isso ocorre por quê? Porque no potencial de ação, né, é a diferença de potencial elétrico. De menos 70 milivolts, ele vai para mais 40 milivolts aqui, ó. De menos 70 para mais 40 milivolts. Tá vendo? Aí passou o impulso nervoso, o que vai acontecer? Ele tende a voltar ao estado inicial do neurônio. Ele volta ao estado inicial. Belezinha? Alguma pergunta aqui? Que essa é a parte, acho que é a parte mais complexa, porque é a fisiologia da coisa, né? Alguma perguntinha aí, gente? Se tiver, fica à vontade, pode digitar aí, sem problema nenhum, ou comentar. Nadinha, entenderam? Então, como que ocorre a propagação do impulso nervoso? Essa imagem diz tudo, né? Entra sódio, sai potássio, inversão das cargas, e aí o impulso nervoso vai indo lá, ó, igual um trenzinho nessa direção aqui, tá? Tipo assim, essa representação aqui, ó, olha lá, ó, tá vendo? Impulso nervoso, ó, tá vendo? Impulso nervoso. É claro que é 0,1 segundo, 0,01 segundo, né? Aí ele vai ali, né? E dá inversão das cargas. Fechou? Fechou. De menos 70 vai para mais 40, certo? E de carga positiva inverte com negativa, entra sódio, sai potássio e assim por diante. Aí depois, tudo isso, o que acontece? Depois disso tudo, a gente percebe aqui, ó, que nas etapas você tem a despolarização, que é o momento da carga, né, a inversão das cargas. Então aqui é uma descrição, né, do que vinha acontecendo, do que eu comentei aqui. Aí tem a repolarização. O que é a repolarização? Repolarização, gente, é o momento onde ocorre o restabelecimento do impulso, restabelecimento do potencial de repouso, né? Onde as cargas voltam ao estado inicial. Então o neurônio estava em repouso, aí ele entra em despolarização, que é o potencial de ação, aí entra em repolarização, tipo assim, eu estava dormindo, acordei, me agitei e depois voltei a dormir, entendeu? Uma linguagem bem simples, né? Então a membrana volta a se tornar impermeável, né, ao sódio, para compensar a entrada do sódio, né, e saída de potássio. Entendeu? Então a repolarização é voltar ao estado inicial. Então se eu olhar o neurônio aqui, ó, repouso, aí despolarização, aí voltou ao estado de repouso de novo. Entendeu? Potencial de repouso é quando ele está, né, exatamente com as cargas sódio fora, potássio dentro. Potencial de ação é quando inverte as cargas. E repolarização é quando ele volta ao estado inicial. É simples. Tá? Muito bem. Aí, a sinapse nervosa, o que é sinapse, gente? Sinapse é o local de encontro de um neurônio a outro. Tá? Então, um neurônio não encosta no outro. Tá? Um neurônio não encosta no outro. Eles ficam ali numa distância de mais ou menos 200 angstroms. Angstrom, né? Angstrom, se não me engano, é 1 milhão de pedaços do milímetro, né? Alguma coisa assim, não lembro das unidades.
mas mais ou menos 200 angstroms, né? Então, a sinapse ocorre do axônio do primeiro neurônio ao dendrito do segundo. No músculo, quando o neurônio está conectado à fibra muscular, eu chamo isso de placa motora, tá? Então, às vezes, tem neurônio conectado ao músculo. Às vezes, não. Você tem neurônio conectado ao músculo. Eu chamo de placa motora. Aqui, ó, vamos entender como é a sinapse química. Então, aqui você tem um neurônio, dendrito corpuscular axônio, vindo nessa direção, tá? Dendrito corpuscular axônio vindo nessa direção. Vamos perceber uma coisa aqui. Como que ocorre a sinapse química? Por quê? O que acontece? A sinapse é o momento da passagem do impulso nervoso, né? Você vê que o neurônio não está encostado no outro aqui, ó. Ele tem um espaço, tem uma fenda sináptica, né? Certo? Ele tem aqui uma fenda sináptica. Tá vendo aqui, ó? Fenda sináptica. Meu mouse está falhando aqui. Tá? Fenda sináptica. Tá. Muito bem. Vamos entender como é que funciona isso. Está vendo o impulso nervoso chegando aqui, certo? Essa sinapse química é a transmissão entre o axônio entre o axônio e o neurônio de outro, né? Entre dois neurônios, certo? Aqui você tem os neurotransmissores, que eu vou comentar já já o que eles são, né? Adrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, certo? Então vamos lá. O estímulo chega ao dendrito, né? O impulso se propaga por toda a membrana do neurônio, como você está vendo aqui, ó, no impulso nervoso. Beleza? No final do axônio, o que vai acontecer aqui? Ó? No final do axônio, o que você tem? Você tem um impulso formando umas vesículas. Vesículas chamadas pré-sinápticas. Vesículas pré-sinápticas. Certo? O que são essas vesículas pré-sinápticas aí? São vesículas carregadas de neurotransmissores que estavam dentro do neurônio, são liberadas por exocitose, elas são descarregadas aqui. Então, o impulso nervoso chegou aqui, tá? Formou as vesículas pré-sinápticas cheias de neurotransmissores. Por exemplo, adrenalina, você tomou um puta de um susto, né? Você perdeu o celular, sei lá, você ficou assustado. Dá uma descarga de adrenalina, tá? Então ele forma uma vesícula pré-sináptica, enche de adrenalina e joga aqui na fenda sináptica. O que vai acontecer? Eles vão cair nesse espaço sináptico aqui, essa membrana libera neurotransmissores, forma a fenda pré-sináptica aqui, essa abertura. E aí o que aconteceu? Você terá aqui o outro neurônio que vai receber, ele forma proteínas, né, receptores aqui, ó. Esses receptores do neurônio, né, dos dendritos do outro neurônio. E aí, consequentemente, esse neurônio recebe esses neurotransmissores. Entendeu? Então é assim, você tomou um susto, o impulso nervoso vem para o neurônio, forma a vesícula pré-sináptica, que é regada de adrenalina, por exemplo, né? Essa adrenalina descarrega aqui na fenda sináptica, que é recebida por outro neurônio e o impulso nervoso continua. Entendeu? Certo? Então, essas são as etapas, né, do impulso nervoso. Muito bem. Eu estava falando do impulso nervoso que é polarizado e repolarizado, aqui, ó. Entrada de sódio, saída de potássio, polarização, despolarização, né? De menos 70 milivolts quando ele está em repouso e mais 40 milivolts quando ele está em potencial de ação, beleza? Quando ele está em potencial de ação. Uma coisa interessante no impulso nervoso é o que a gente chama de lei do tudo ou nada, né? Que eu vou comentar. Você está vendo aqui, ó? Não existe meio impulso nervoso. A lei do tudo ou nada na biologia, no impulso nervoso, ela funciona o seguinte: a lei do tudo ou nada é quando uma fibra nervosa, né, ela só responde ao estímulo quando ultrapassa essa intensidade mínima, que a gente chama de limiar de excitação. Então, o que acontece? Ele saiu de menos 80 para mais 80, ou menos 70 para mais 40, como faz aqui, ó, de menos 70 para mais 40 milivolts, né, ele passou pelo limiar de excitação, saiu do potencial de repouso para entrar no potencial de ação, e assim vai. Então, o que vai acontecendo? Você não tem meio impulso nervoso. É a mesma coisa igual gravidez, né? Você fala assim, eu estou meio grávida, né? Existe meia gravidez? Não existe. Na lei do tudo ou nada, ou o impulso nervoso existe ou ele não existe. Não tem meio termo, tá? Então, essa fibra nervosa, o neurônio, né, ele recebe o estímulo,
numa intensidade mínima. Essa intensidade mínima é chamada de limiar de excitação. Quando ele atinge esse limiar, né, esse limiar de excitação, ela começa o impulso nervoso. Então, quando você escutar o termo em alguma questão aí sobre lei do tudo ou nada, lembre-se do limiar de excitação, ou seja, a intensidade mínima para que ocorra o impulso nervoso. Tá vendo? Se ele chegou aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui do zero para baixo, não tem impulso nervoso. Se ele ultrapassou esse ponto aqui, já tem impulso nervoso, entendeu? Então, é isso que a gente chama de limiar de excitação. Aí eu estava falando dos neurotransmissores, mediadores químicos. Essas substâncias que ficam dentro do neurônio aqui, ó, que ficam na fenda sináptica. Esses pontinhos aqui, essa substância química são neurohormônios ou neurotransmissores. Os principais que você precisa saber são o quê? Você tem acetilcolina, você tem adrenalina, você tem dopamina e tem serotonina, tá? A serotonina, certo? O impulso nervoso é eletroquímico. Por que ele é eletroquímico? Você viu aqui, ó, que você tem a natureza elétrica dentro e química aqui na sinapse, entendeu? Agora, o que cada um dessas substâncias fazem? Cara, isso a ciência era muito consciente disso, tá? Às vezes a pessoa ela entra num estado emocional que não é simplesmente fator psicológico, às vezes é um fator bioquímico, tá? Vamos ver aqui os neurotransmissores. Então, por exemplo, para você conhecer, adrenalina, luta e fuga, né? Liberado pela suprarrenal quando você toma um puta de um susto. Né? Ele chama de epinefrina aí também. Tá? Situação de estresse, de susto, certo? Noradrenalina, né? Ou norepinefrina, também mesma coisa. Né? Tá ligado mais à criatividade, ou tá ligado a susto também. Dopamina, prazer, olha lá, ó. Certo? Sentimento de satisfação, né? Terminei de resolver minha lista de questões, né? Você começa a descarregar dopamina ali, né? Eu vou assistir um filme, terminei minha temporada da série, dopamina. Encontrei, né, fulano de tal, dopamina. Ocitocina é o hormônio do amor. Normalmente é produzido durante o estágio de amamentação, ali, né? De mãe para filho, tal, assim, da mãe amamentando o filho. A GABA-globulina ou GABA-aminobutírico, que eles falam, o hormônio GABA, né, essa acetilcolina, ela está ligada ao quê? Ao papel de calma, relaxamento, certo? Quando você está, vamos dizer assim, não está ansioso. Eles falam que as pessoas muito ansiosas podem estar com essa concentração baixa de neurohormônio. É claro, você precisaria fazer uma consulta com um neurologista, né, para verificar. E, gente, na boa, vamos lá, na boa. A nossa sociedade hoje, acelerada como está, com cobranças como estão, quem não é ansioso hoje? Fala para mim. Quem não se sente ansioso hoje? Tendo que cumprir metas e metas, né? Estudar, trabalhar né? A gente vive numa loucura. Às vezes 24 horas não dá tempo, né? Como é que não vai ser ansioso, né? Numa sociedade como a nossa hoje em dia, não é verdade? Ó, a acetilcolina está ligada ali a aprendizado também, a calma, relaxamento, certo? Na memória, glutamato ali, ó, memória, aprendizagem, endorfinas, dor e euforia, serotonina, humor e bem-estar. Eu quero comentar esses dois aqui, ó, dopamina e serotonina. O que acontece? Às vezes a pessoa está num quadro de tristeza ou depressão, que às vezes pode ser bioquimicamente a resposta, às vezes não é assim, a pessoa está depressiva porque ela não tirou 10 na prova. Às vezes não. Às vezes pode ser ou pode não ser, né? Às vezes, por isso que você precisa de um profissional. Eu não sou profissional nessa área, tá? Você precisa entender que às vezes a pessoa entra num quadro, existe tipos de depressão onde a pessoa não está produzindo esses hormônios aqui, ó, tá? Entendeu? E aí eu te falo, pessoas que usam drogas, as pessoas que usam drogas ilícitas, né, ou qualquer tipo de droga, a droga, ela estimula a pessoa a produzir adrenalina, noradrenalina, epinefrina, dopamina, serotonina, então ela tem um pico elevado desses neurohormônios. Só que aí que gera o problema. Quem usa droga, né, o dependente químico, ele só vai produzir isso, ele vai chegar a um estágio da vida dele onde ele só vai produzir isso aqui
né? Certo? Quando ele usar a substância. Esse é o problema, entendeu? Do dependente químico. Aí o organismo dele, você sabia que nosso corpo ele tem um mecanismo que chama recompensa, ação de recompensa, ou seja, você está com fome, você tem que comer. A comida é recompensa, né? Então é um instinto natural. Você está com sono, você vai dormir. O sono é a sua recompensa. Então é instinto de sobrevivência, tá? Chama ato de recompensa que nosso cérebro exige do nosso corpo. O problema do dependente químico é isso aqui, ó. Ele usar, né? Ele só produzir essas substâncias aqui quando ele usa droga. Esse é o problema. Aí, se ele não tem a droga, ele não produz isso. O que acontece com o cara? Ele fica numa bad infernal, tá? Então, o corpo dele começa a necessitar. Por isso que, às vezes, perde até a capacidade emotiva e racional. Né? Beleza? Tá. Fatores que aumentam a velocidade do impulso nervoso, a bainha de mielina, né? Maior distância entre os nódulos de Ranvier, certo? E maior diâmetro da fibra nervosa. Lembra dos nódulos de Ranvier, certo? Belezinha? Belezinha. Vamos lá. Eu falei do limiar de excitação, né? Que é a intensidade mínima para propagação do impulso nervoso, e a lei do tudo ou nada, que é o que, né? Ou existe ou não existe impulso nervoso. Não tem meio impulso nervoso. Beleza? Não vai esquecer, então. Eles falam que, às vezes, sinapse elétrica, ela ocorre só em arcos reflexos aí, né? Que não envolve, como que eu posso dizer? Não envolve neurotransmissores. Tá? Um reflexo, você toma um choque, você tira a mão rapidinho. Vamos falar desse cara aqui, o arco reflexo. Existe o ato, ó, presta atenção no que eu vou te dizer. Existe o ato reflexo e o arco reflexo. É a mesma coisa? É, mas com ações diferentes. O que é o arco reflexo? É o caminho do impulso nervoso, tá? Para que ocorra o ato reflexo. Ato reflexo é aquele movimento, aquela resposta que você tem quando toma um susto, ou melhor, você encostou a mão no objeto, você tomou um choque. Quando você encosta a mão numa chapa metálica quente, imediatamente você vai tirar a mão ali, né? É quase que instantâneo, né? Isso chama ato reflexo. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu por causa do arco reflexo, que é a propagação do impulso nervoso, né? Isso, cara, isso é biológico. Se você pegar um bebezinho, né, que está começando a engatinhar, e ele colocar a mão no objeto quente ou tomar um choque leve ali, imediatamente ele tira a mão dali. Ninguém vai ensinar ele. Isso é instinto, tá? Susto, esses movimentos rápidos de reflexo são instintos para a sobrevivência. Já pensou se você encosta a mão aqui nessa chapa metálica, no ferro de passar torrando ali, uma frigideira, né? Seja lá o que foi, e fala assim: ai, gente, acho que minha mão está queimando, é melhor eu tirar a mão daqui, né? Ninguém faz isso. Encostou aqui, ó, você tem o ato reflexo instantâneo, tá? Quando você toma um susto, você pula, você encostou, você pisou num prego, sei lá, entendeu? Como é que acontece isso? O arco reflexo, para gerar o ato reflexo. Então, o que você tem? Você tem um neurônio receptor, é o que capta, é o que está na ponta do dedo, que é o tato. Aí você tem um neurônio sensorial, né, que encaminha o impulso nervoso para a medula espinhal. Aí eu vou mostrar na figura aqui. Ó, você encostou a mão na chapa quente. Você tem aqui um neurônio sensitivo, via aferente. Ele vai mandar o impulso lá para a medula espinhal. Lá na medula espinhal, você tem um neurônio associativo. Não, você tem um, você tem vários, né? Centenas, certo? Aqui, ó, neurônio associativo. Esse neurônio associativo, ele devolve a resposta para o neurônio motor, e o neurônio motor executa, aciona, movimenta o músculo. Tá entendendo? Então, você não tem participação do cérebro no arco reflexo. Olha que bacana, você não tem a participação do cérebro no arco reflexo. Entendeu? Aqui, ó, não tem a participação do cérebro no arco reflexo. Por quê? Você não precisa ficar pensando. Você fala assim, ai, gente, minha mão está queimando aqui, né? Será que eu tiro a mão da... né? Eu estou tomando 10 mil volts de choque, que é melhor eu tirar a mão daqui. Né? Então não é isso que acontece, entendeu? Hum.
Perceberam? Certo? Então, ó, o passo a passo do arco reflexo que leva ao ato reflexo. Neurônio receptor, neurônio sensitivo, neurônio associativo vai lá para a medula, que realiza sinapse, né, entre o neurônio sensitivo e motor, neurônio motor e o efetuador, o músculo da perna, por exemplo. Então, eu fiz a descrição aqui dos cinco passos, né, para que ocorra o arco reflexo. Recepção, neurônio sensorial, neurônio associativo lá na medula, neurônio motor e neurônio efetuador. Alguma pergunta nesse ponto aqui, gente? Sobre neurônio, sobre arco reflexo? Pro, fiquei com uma dúvida. Pode falar. Tipo, nesses 5 passos do arco reflexo, são realmente, tipo, literalmente 5 neurônios que fazem parte, ou em cada passo pode ter, tipo, vários neurônios? Na verdade, são 3 neurônios. O 1 e o 2 é o sensorial, o 3 é o associativo que está no meio, e esse aqui é o motor. Entendeu? Então, são 3 neurônios. Ah, Beleza? entendi. Obrigadão, Pro. Nada. É que você tem os neurônios da sensibilidade, né? Os sensoriais, né? Do lado do tato da mão, né? Que vão conectar a via aferente aqui. Entendeu? Beleza? Tá. Como que aumenta a bainha de mielina? Olha, na verdade é assim, é genética, não tem como você aumentar. O que acontece é que existe doenças onde você perde. Já assistiu o filme Óleo de Lorenzo, né? Onde ele acaba perdendo a bainha de mielina, lá, assim, ele tem uma doença esclerose múltipla, ela, né? Esclerose lateral amiotrófica. Né? Assista o filme Óleo de Lorenzo lá. É bacana o filme, para quem não assistiu. Não dá para aumentar a bainha de mielina. Eu acho que deve ter medicamento que possa inibir a perda da bainha de mielina em doenças graves. Ok? Tá. Ó, uma questão de vestibular aqui. A telefonia celular, aqui, ó, na telefonia celular, a voz é transmitida em sinais elétricos que caminham como ondas de rádio. Como a onda viaja pelo ar, o fio não é necessário. O celular recebe esse nome porque as regiões atendidas pelo serviço foram divididas em áreas chamadas células. Cada célula capta uma mensagem e transfere diretamente para uma central de controle. Beleza. No que se refere à transmissão da informação do sistema nervoso, essa questão, se não me engano, é da FUVEST, tá? É uma questão da FUVEST. No que se refere à transmissão do impulso nervoso, uma analogia entre a telefonia celular e o que ocorre no corpo humano aqui, ó, é completamente válida, pois no corpo humano as informações do meio são captadas e transmitidas em sinais elétricos transmitidos por uma célula sem intermediários a uma central de controle. Tá, vamos para B. É válida apenas em parte, pois no corpo humano as informações do meio são captadas e transformadas em sinais elétricos que resultam em resposta imediata, sem atingir uma central de controle. Ou C. É válida apenas em parte, pois no corpo humano as informações do meio são captadas e transformadas em sinais elétricos transferidos célula a célula até uma central de controle. D. Não é válida, pois no corpo humano as informações do meio são captadas e transformadas em estímulos hormonais transmitidos rapidamente a uma central de controle. Ou E. Não é válida, pois no corpo humano as informações do meio são captadas e transformadas em sinais químicos e elétricos transferidos a vários pontos periféricos de controle. Que resposta você marcaria aí nessa questão da FUVEST? Qual seria a sua resposta? Vamos lá. C. Exatamente, letra C. Sempre tem um guri bom aí, né? Então, aqui, ó, por que é válida? Por que é a letra C? Ele fala aqui, ó, é válida apenas em parte, pois no corpo humano informações do meio são captadas e transferidas em sinais elétricos, né, de célula a célula até a central de controle. Beleza? Se você começar a analisar as outras alternativas aqui, você vai ver que ela foge um pouquinho, né, desse meio de raciocínio. Gente, vamos encerrar aqui. Então.